Nascida em Rio Branco, Acre, filha de Maria das Dores, mãe da Vitória e do Felipe, Coronel Marta Renata é a primeira mulher a ascender o comando geral da Polícia Militar do Acre. Coronel, eu me chamo Ana Gabriela e eu tenho 16 anos. Olhando ao espelho, como estava a Marta com 16 anos? Já começaram assim, gente. Oi, Ana Gabriela. Aos 16 anos eu estava como quem sonha. Uma menina com muita vontade de crescer, com muitos desafios, mas com muitos sonhos no coração e na cabeça. O período de adolescência é um período que a gente tem muitos questionamentos. Você passa por muitos conflitos internos, porque você está se descobrindo, você está se conhecendo. Você está naquele período que você sai da infância, na adolescência, mas já está muito próximo da fase adulta. As responsabilidades estão surgindo na sua vida, você já tem que fazer algumas escolhas, né? Então é um período de muitas dúvidas na nossa cabeça, né? Então eu estava no ensino médio, já no segundo ano do ensino médio, tendo que decidir muitas coisas ainda com a minha imaturidade, mas decidir muitas coisas que implicariam no meu futuro enquanto mulher. E como foi o caminho até aqui? Não foi um caminho fácil. Por mais que você tenha uma família que te apoie, que te ajude, mas tem situações que é você que tem que realmente decidir o que você quer para a sua vida. Eu tive o prazer, tive a honra de ser cuidada, de ser protegida. Eu tive meu pai, minha mãe, minha avó. Então eu tive pessoas assim no meu ciclo que cuidaram de mim, que me protegeram de muitas coisas nesse mundo. Mas muitas decisões a gente, mesmo na nossa pouca idade, a gente tem que tomar. Sempre estudei em colégio público, escolas públicas, entrei na faculdade muito cedo, na minha primeira faculdade de letras. Não era a faculdade dos meus sonhos, mas eu sabia que eu tinha que fazer uma escolha naquele momento para me manter. Eu precisava ter algum recurso rápido para eu ter o meu ganho. E eu fui orientada a que eu escolhesse uma faculdade de licenciatura, porque eu teria acesso a um estágio, a um emprego de forma mais rápida. E eu escolhi letras porque eu gostava muito da parte de língua portuguesa e literatura na escola. Então resolvi fazer licenciatura em letras português e de fato foi muito rápido para mim. Consegui uma bolsa, consegui um estágio e aí as portas foram se abrindo, né? Mas não foi um caminho fácil. Depois que eu terminei a faculdade de letras, eu passei em alguns concursos públicos, mas não era ainda o meu sonho, né? Eu tinha um sonho desde a adolescência de fazer a faculdade de Direito. Quando eu concluí a minha faculdade de letras, que eu passei em concurso público, eu já tinha uma certa estabilidade, eu resolvi então fazer o vestibular para Direito. E eu disse, agora eu vou fazer essa faculdade que eu sonhei. E aí consegui a aprovação no curso de Direito. E também foi aí o momento que eu tive a oportunidade de enxergar a Polícia Militar como uma oportunidade de emprego, né? Uma oportunidade no mercado de trabalho. E aí foi quando eu conheci realmente o que era o oficial da Polícia Militar, qual o papel. Porque eu não tinha, o que a gente tem de conhecimento da Polícia Militar é o que a gente vê na rua, vê a RP passando, vê o policial ali no policiamento numa praça, né?
Então, mas você não sabe muito essas divisões. Quem está de fora não entende que tem o oficial, tem uma praça, um tem um papel, o outro tem outro papel. Então foi nesse contexto que eu comecei a entender um pouco a Polícia Militar e tive desejo de fazer o curso de formação, né? Eu fiz o concurso, fui aprovada e escolhi fazer esse curso de formação. Entre a minha aprovação e o chamamento foram 2 anos para poderem me chamar, então eu tive a oportunidade de avaliar se era realmente isso que eu queria, e eu escolhi ser oficial da Polícia Militar. Além das provas objetivas, testes físicos, tinha muitas coisas que eu tive que superar para entrar na Polícia Militar. Além de todos esses obstáculos do processo. Eu lembro que tinha a prova de natação, eu não sabia nadar, eu fui aprender a nadar. Eu não tinha carteira de habilitação, fui tirar minha carteira de habilitação. Então, assim, foi algo que eu busquei, né? Eu quis ser policial militar. Quando eu consegui acessar, ou quando iniciou o curso de formação, é um curso muito difícil, porque o curso de formação a gente só sabe a hora que entra. Nós não sabemos o horário que nós vamos sair. Então, é uma rotina muito difícil, que exige muito do aluno, como a gente chama, né? No caso, o cadete. Exige muito. Então, ali você, no curso de formação, você é forjado. Se você realmente quer essa profissão ou não. E quais foram as vozes que lhe motivaram a continuar? Olha, quando a gente olha ao nosso redor e quando você vem de uma família humilde, você olha ao seu redor e a tua origem, as dificuldades que você passa, não podem te fazer parar, no sentido de que assim, eu posso sonhar, você não pode deixar de sonhar, né? E eu olhava ao meu redor, via todo o contexto social que eu vivia, via toda a expectativa que se tinha pelo contexto que eu vivia. Eu morava num bairro periférico, né? Então, você via o futuro das pessoas ali do bairro, né? Você via as meninas, quais as profissões que elas seguiam, como que era o futuro delas. Então, assim, você acaba olhando o seu contexto e ouvindo aqueles conselhos que realmente você precisa escolher qual voz você vai ouvir. Porque num ambiente, nesse tipo de ambiente, a gente ouve a voz da facilidade, né? Mas você também ouve a voz da sabedoria. Então, você precisa escolher as vozes que você vai ouvir. E, graças a Deus, eu escolhi ouvir as vozes realmente daquelas pessoas que me protegeram. Meus pais, minha avó, foi muito importante na minha formação. Minha avó me apresentou a minha fé em Jesus Cristo, né? Então, o temor a Deus guiou muito as minhas escolhas, né? Então, eu escolhi ouvir a voz daquelas pessoas que me protegiam. Ao lembrar do passado, quais são as memórias que lhe abraçam? Quando eu faço esse olhar para trás, eu tenho boas memórias. Apesar de todas as dificuldades, mas eu vejo assim uma garota que conseguiu fazer diferente no seu contexto social, no seu contexto familiar. Eu fui a primeira pessoa da minha família inteira a acessar um curso superior. Então, assim, eu olho e eu vejo o quanto eu influenciei, porque depois de mim, muitas primas conseguiram acessar o ensino superior. Então, muitos familiares viram que era possível. Se a Renata conseguiu, eu também posso conseguir, né? Então, quando eu faço esse exercício de olhar para trás, eu vejo que as memórias que eu tenho é de que uma menina que conseguiu influenciar outras meninas da sua família. E qual foi a maior barreira como mulher na sua área? A mulher, ela precisa vencer barreiras em todas as áreas da sociedade. Não é uma exclusividade da Polícia Militar. Mas aqui, por que na Polícia Militar é um pouco mais evidente? Essas barreiras são um pouco mais evidentes. Porque a nossa instituição, ela é uma instituição androcentrada. O que é uma instituição androcentrada? É aquela que tem o homem como
o centro como formador ali dos costumes, foram os homens que construíram essa instituição na sua essência, seus hábitos, princípios, costumes. Então foi tudo desenhado por eles. Então, numa instituição de 108 anos e você tem a inserção da mulher há apenas 39 anos, então eu encontrei muitas barreiras institucionais. Mas eu diria que essas barreiras elas vêm sendo lentamente quebradas. Mas a pior barreira que tem para a gente romper são as barreiras simbólicas. As barreiras que a gente costuma dizer que são as barreiras veladas. Quando não é dada a oportunidade para a mulher ascender na carreira da mesma forma. Na verdade, a mulher só pôde competir os mesmos postos e graduações há pouco tempo, né? A partir do ano de 2000 foi que a mulher conseguiu galgar os mesmos postos. A mulher participava de todo o seu curso de formação, todas as dificuldades da carreira, mas ela só chegava até capitão. Ela não podia ascender. Por quê? Porque era um quadro masculino e um quadro feminino. E aí, somente em 2000, muito recente, eu considero, quando você fala de história. Então, é que a mulher disse, não, nós vamos unificar os quadros e as mulheres vão concorrer aos mesmos postos e graduações que os homens, né? Então, é uma instituição que a gente ainda vem quebrando paradigmas. Uma prova disso é a minha nomeação ao comando geral da corporação. Isso significa que o Estado está disposto a romper essas barreiras, né? O Estado está disposto realmente a proporcionar a isonomia, a igualdade de gênero dentro da instituição militar também. E como a senhora se sente sendo a primeira comandante-geral da Polícia Militar do Acre? Eu me sinto muito honrada, me sinto muito alegre, eu celebro muito esse momento, não só por fazer parte da história, mas realmente por promover essa abertura para a mulher nessa área. Fazer parte da história da corporação, da própria história do Estado do Acre é muito importante, mas mais importante ainda é poder abrir as portas para outras mulheres e principalmente para tornar a instituição uma instituição sem barreiras, uma instituição sem preconceitos, uma instituição que vê a mulher como a profissional que ela é e não num lugar de inferioridade. E voltando ao espelho, o que a senhora diria para Marta de 16 anos? Eu diria parabéns. Parabéns, você fez um excelente trabalho. Você conseguiu uma profissão sólida e que você ama. Você conseguiu uma família. Você conseguiu contribuir de alguma forma para a sociedade, né? Então eu diria para Marta de 16 anos que ela fez um bom trabalho, que ela escolheu bons caminhos. Sim. Muito obrigada, Coronel. Aqui se encerra a nossa entrevista. Muito obrigada. Obrigada. Tomei, parabéns.